Bom dia, meus irmãos. A nossa satisfação em estarmos juntos novamente para meditarmos na palavra de Deus. E nesse capítulo 4, né, da nossa lição, a lição de número 4, que está registrada também sobre o que na Bíblia, o capítulo 3 de Apocalipse. Nós vamos utilizar aqui algumas das nossas é, telas para nos ajudar, né, nesse estudo. Que o Senhor possa abençoar e que a gente possa, ao final, ter alcançado os objetivos propostos para essa lição. O tema, então, são as cartas às igrejas e as igrejas da Ásia, né? Apocalipse 3 é a base do nosso estudo. E os objetivos, primeiramente, conhecer o conteúdo de 3 das 7 igrejas, uma vez que nós já conhecemos 4 na aula passada. Compreender também a atualidade das cartas para as igrejas e os cristãos de hoje. Como objetivo específico, associar o conteúdo dessas cartas à realidade da igreja hoje e em todos nós aqui, né, relacionar pelo menos conselhos da vida cristã hoje, mediante aquilo que nós estudaremos nessas lições. O texto áureo, ele está em Apocalipse 3, do versículo 8, que diz: Conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aqui está um mapa onde nós podemos localizar as nossas igrejas ou as igrejas que foram alvo, né, ou destino das cartas que foram escritas por João sob inspiração. João que estava, sim, na ilha de Patmos e que parece nesse mapa, né, poder olhar e nessa visão aqui, contemplar e enviar as cartas a igrejas muito reais. Na verdade, cartas a igrejas muito reais. Temos olhado várias interpretações, né? E essa me chamou bastante atenção e eu vou usar o que os irmãos lá da Igreja Metodista, né, Goiânia Leste, fizeram sobre o estudo. E eles dizem aqui que há duas interpretações importantes ou principais. A primeira é a interpretação literal, onde a aplicação às igrejas da época e às igrejas de hoje. E uma interpretação contemporânea aplicada às igrejas cristãs ao longo da história. E foi bastante interessante poder ver e acompanhar realmente como essas cartas guardam uma similaridade à questão da igreja nos tempos ou na história, né, da própria igreja. E é isso que a gente vai poder então fazer aqui, ok, irmãos? Quem escreve, né, nós não temos dúvida, aquele que ele viu, que pediu que ele escrevesse, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E os irmãos nas primeiras lições já puderam, então, colocar, né, quem é que estava aqui no Apocalipse dando a mensagem. E que podemos dizer que é aquele que vai estar falando também às igrejas. Essas 7 cartas, eu quero falar aqui de maneira muito generalizada, é uma descrição do presente quando as comparamos e vemos hoje a questão da própria igreja. Revelam o presente da igreja no mundo, eram a realidade em 95 depois de Cristo e também a mesma realidade da igreja nos dias de hoje. É também o nosso presente, relatam a totalidade da história da igreja e o juízo, como sabemos, que ele próprio diz e convida a igreja a estar aguardando, né, dizendo que venho sem demora, começará pela igreja, pelo arrebatamento da igreja. A igreja, né, ela estará sendo, o tempo do fim passa positivamente, né, pela vida da igreja, pela essência de vida da igreja. Nesse estudo, nós vamos tomar essa estrutura aqui, né? Falando sempre o nome da igreja, a quem é dirigida a carta, a qualificação de quem escreve, porque ele vai se apresentar, o Filho de Deus, vai se apresentar de forma diferenciada, como os irmãos já têm visto nas lições, na lição anterior. A essa igreja ele traça elogios, como também repreensão, como também advertência e consolo àquele a quem é repreendido. Faz promessas e traz uma exortação ao final, principalmente de que estejam prontos para ouvir. Bastante interessante.
Os elogios, ou nesses elogios, Jesus ressalta aquilo que lhe agrada nas igrejas. E no estudo dessas cartas, pelo menos 3 desses elogios são destacáveis: a fé, que tem boas obras, a fidelidade no serviço e na crença, apesar das perseguições, porque o contexto, como os irmãos já viram na lição passada, dessas igrejas eram igrejas que estavam passando por perseguições. E que, apesar disso, né, a outra característica do elogio é que o testemunho bom que essa igreja poderia dar. Então, é dentro disso que nós vamos ver. Com relação às repreendas, sempre apontam um erro ou um desvio, né, que a igreja citada vai se encontrar, e se existe uma repreenda, Jesus sempre vai dar um conselho à igreja, porque não é uma ação condenatória, né? Mas sim disciplinatória. Ele tem buscado trazer aquilo que não lhe agrada para que a igreja possa tomar posição diante dele. Nem todas as cartas têm repreenda, e nas igrejas onde houve repreenda, as palavras do juiz, Cristo apresentado lá, são de conforto e também de ânimo. Quando falamos que a igreja também, há uma interpretação, e que eu achei bastante interessante, da igreja vivendo em épocas, né, diferentes, um pouco da história da igreja, a gente vai ver que há uma similaridade de Éfeso, da carta de Éfeso à igreja apostólica do século I, a de Esmirna, dos anos 100 aos anos 300, e aqueles tantos de acontecimentos, e isso vai resvalar na vida da igreja. De Pérgamo, sob o domínio de Constantino, do ano de 300 até o ano de 500 depois de Cristo, e toda a história que está envolvida nisso, né, no que foi a história da igreja. A Tiatira, da Idade Média, né, um grande apogeu da igreja romana. E a de Sardes, que nós vamos estudar hoje, fala ou mostra a igreja vivendo na época da Reforma, indo até o século XVIII. E Filadélfia, a fase expansionista, né, da igreja, século XVIII até o século XX, crescimento e expansão, né, no mundo. E a Laodiceia, a igreja de hoje, vivendo até o dia do arrebatamento. Achei bastante interessante, vamos ver essas similaridades ali. Bom, já fizemos 4 igrejas, agora é a vez da igreja de Sardes. Quando nós olhamos para essa igreja, o próprio nome ele vai nos dar, né, um entendimento daquilo que significa. Sardes significa restante, remanescente ou restauração. Né? Era uma igreja que estava numa cidade, e essa cidade tinha tido um passado glorioso, né? Tendo se destacado como uma das igrejas, uma das cidades mais ricas e poderosas da sua época, né? Lá o ano 600 antes de Cristo, mas que no ano 90 depois de Cristo, ela some, né? Parece sumir, não representa mais aquilo que no passado tinha, né? E quando a gente vai hoje, né, quem pode viajar e conhecer, vai ver que ela hoje não passa de um monte de ruínas desabitadas, mas que também no Império, ou desculpe, no reinado de Tibério, ela foi destruída por um terremoto, tornou-se modesta, né, após a sua reconstrução, e aquele passado, né, aquele apogeu, ficou para trás. O cristianismo ali causou uma profunda impressão. A igreja se estruturava na cidade, né? Cresceu na cidade, vivenciou naquela cidade. E Sardes tinha, e a igreja de Sardes, nesse caso, tinha a aparência de uma igreja viva, por causa daquilo que ela demonstrava através do ritualismo do judaísmo e também das questões que ela acabava assimilando do próprio paganismo. Né? O que o estudo, o que a carta vai nos mostrar, é que poucas pessoas eram, na verdade, profunda e genuinamente cristã, né? Seja uma igreja que cresce, que cria, né, um grande impacto, chama muitas pessoas após si, né? E é uma igreja, então, que a gente pode, então, dizer assim, uma igreja que vivia um grande momento enquanto organização, mas um péssimo momento enquanto organismo. Valorizavam os atos externos e a forma de culto, mas a igreja não tinha a essência, principalmente a essência que deveria ser vivida. Nessa foto a gente pode ver, né, uma sinagoga que se localizava logo na entrada, né, dessa cidade.
naturalmente, havia grande influência na igreja de Sardes daqueles que vinham, né, da comunidade judaica, que com o seu lastro, a própria história deles mesmos, a própria cultura deles mesmos, né, eram bem gregários. Né? Mas há evidência, então, de uma sinagoga em Sardes no primeiro século, ainda juntando aqueles que eram, né, de descendência judaica. A época em que foi escrito o Apocalipse, né, que é o primeiro século, essa sinagoga ainda existente lá. E os judeus influentes na igreja, porque o cristianismo descende do judaísmo e esses puderam também ter o seu espaço na igreja cristã. Né? Há um enorme templo também nessa cidade dedicado a Ártemis, né, a deusa da caça, e que foi construído no ano 400, isso a história nos comprova. E no centro do santuário havia uma imagem grande de ouro dessa divindade. Esse templo em Sardes deve ter sido, então, uma construção bela, arrojada, agora em ruínas, né? Mas que trazia, na verdade, toda uma história que acabava resvalando também na igreja, né? Ou seja, havia uma influência pagã histórica na vida da igreja ali em Sardes, como a gente pode ver. Bom, é essa igreja Jesus vai dirigir a palavra e como ele se apresenta a ela. Vai se apresentar como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Né? Jesus tem aquilo que faltava à igreja em Sardes e que ela necessitava, né? Os 7 Espíritos de Deus, da revelação, né? Da verdade, do contentamento e da aproximação de Deus. E faz-se aqui uma comparação com aquilo que os irmãos nós já estudamos, com a igreja de Éfeso, né? Agora com a igreja de Sardes. Não menciona em Sardes a presença dos candeeiros, né? Que são um símbolo da luz do testemunho. Sardes, então, não ilumina os seus frequentadores, a gente pode fazer essa alusão, e Sardes também não espanta as trevas ao seu redor. Falta-lhes os candeeiros, né? Falta-lhes essa revelação real. Haviam sido, então, removidos esses candeeiros por causa dos seus erros, né, e da sua dureza, e a ausência da ação do Espírito Santo em Sardes fazia com que ela se misturasse, né, e normalizasse uma série de atos que, na verdade, estavam longe daquilo que poderia ser chamado de cristão, de atos cristãos. Bom, aqui, com relação ao elogio, que é o terceiro quesito, como nós, na nossa base ou estrutura de análise, não há elogio a essa igreja. Não foram encontrados nessa igreja erros ou problemas encontrados em outras igrejas, como a presença dominadora dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, a presença maligna de Jezabel ou a sinagoga de Satanás. Nessa igreja, não. Contudo, né? Ela apresenta outra coisa que vai ser chamada a atenção pelo Senhor. E ele diz: Eu conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Né? E continua o conselho aqui: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, aqui, nas palavras do juiz, ou seja, conhecer as obras e que ela estava morta, mas que tinha um nome que ainda vivia, quer dizer o quê? Que essa igreja tinha aparência, mas não tinha essência. Né? Não havia heresias ali, mas não havia vida abundante no espírito. E a vida da igreja se reduzia a rituais formais de culto. Né? Não era igual ou na crença, mas também não atingia aquilo que lhe era oferecido. E a triste situação dessa igreja em ter o nome de viva, mas estar morta, né? Não aproveitando, né? É como se oferecesse algo tão bom a alguém que esteja morto, ele não vai, né? Aceitar, não vai gozar disso. De ter forma de igreja, mas de não ter presença de Deus. De que importa, né? Ou seja, o que importa é ter apenas a forma e não ter a presença do Senhor. E aí ela se reduz a um cadáver que conserva o corpo, mas que já não há vida nele. Então, de que relevância teria isso, então? Né? De ser apenas uma igreja de aparência ou uma igreja aparente.
E a outra crítica que se faz, olha, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. E quando se diz ser vigilante, ela está dizendo, então, olha, cuidado com os erros que vão entrando aos poucos, com a normalização que vem e vai se achegando, e vai se achegando, e de repente tudo se torna normal e nada mais traz nenhum estranhamento entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Essa igreja claramente, ou nessa igreja, faltou vigilância e também faltou critérios bíblicos para fazer o exame daquilo que deveria ser ou constituir a sua vida em Deus. Por isso ela recebe, na verdade, aqui essa crítica. Mas essa crítica vem com um conselho muito importante. Consolida o resto que estava para morrer, ou seja, fortalece o pouco que ainda resta. Não é? Ainda havia muita coisa podre e morrendo nessa igreja, mas o resto, ou seja, uma parte, foi avivado, né? E embora a maior parte continuasse morta, e que embora estivesse para morrer, não morreu. Então, já reviveu, né? Estava condenada e agora é em termos de tomar uma nova vida. E a ação pedida aqui, né, é que precisa ela consolidar, investir nessa pequena parte, manter os olhos ali e dar as condições para crescer, para também, né, se restaurar. Era esse o grande conselho que era dado, então, aqui. Conheço as tuas obras, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Porque Sardes era uma igreja que realizava obras, sem dúvida alguma, o Senhor as reconhece. Mas eu não tenho achado íntegras as tuas obras. As ações não íntegras é porque eram misturadas com ações iníquas, ou seja, havia contaminação em atividades religiosas que misturavam tanto santidade quanto a iniquidade. Há ações vazias de fé, que mobilizam multidões, muitas vezes, pelos próprios ritualismos. E a igreja precisa, como naquela época, como agora, como em todo o tempo, ter cuidado, né, com aquelas ações vazias, sem vida, que não passam de apenas rituais, só rituais. Não agradam o Senhor. Né? E a advertência, item 5 da nossa explanação, lembra-te de como tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, portanto. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que a hora virei contra ti. Lembra-te, quer dizer, volta ao passado, faz uma revisão. Essa igreja tinha tido a experiência, mas mesclou tantas coisas e que já havia se esquecido. Deveria voltar a crer naquilo que creu lá no princípio, voltar ao primeiro amor, não é? Ela deveria fazê-lo. Como os tem recebido? A igreja não tem uma doutrina que é de si. Ela recebeu essa doutrina. A prática veio, sim, como a doutrina, veio ensinada, veio dos apóstolos, e ela não estava delegado reinventar o evangelho, de forma alguma. E ele diz que ela tem uma base na palavra revelada. Sempre aquilo que temos recebido está afirmado na palavra do Senhor. Né? E aqui o conselho é que guarda-o e arrepende-te. Retenha com firmeza e não abra a mão novamente. Essa parte pequena, deveria ser restaurada e deveria ser vigilante, guardar isso. Não é? E ele traz aqui a necessidade do arrependimento para retornar e como sinônimo de retorno ao ponto inicial. Muitas vezes nós temos olhado, né, principalmente nos dias de hoje, nesse tal de hedonismo crescente, a questão do arrependimento é quase, ou quase nem se faz o uso da palavra desculpa e o arrependimento, muitas vezes se reveste apenas dessa palavra. Não há um exame, não há um aprofundamento e muito menos um retorno, né? Ou seja, uma reparação, uma volta, e arrependimento quer dizer essa volta, sim, né? Retomada do caminho anterior. E aqui o conselho é que eles o fizessem. Né? E caso não, né? Se não vigiares, eu virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Uma das coisas importantes, né, que não só o livro de Apocalipse traz para nós, mas a palavra sempre tem dito, a questão da vigilância. A palavra de Jesus lá no sermão profético,
A segunda vinda dele é sempre um ato de vigilância e ele chama sempre atenção, né? Como as 10 virgens que estavam lá e que não olharam, né? A importância de estar vigilante, esperando. Nosso lar não é aqui, esperando o nosso rei, esperamos o nosso Senhor. Ele disse a essa igreja que viria como um ladrão, né? No momento mais inesperado. E aqui ele está falando do arrebatamento, né? Daquele dia em que o Senhor virá, né? Em que ninguém sabe, mas o Senhor virá. Não conhecerás a hora em que virei contra ti. Há sinais e indicações da sua vinda, né? E precisa ser visto, olhado, precisa ser examinado, e um privilégio que nós estamos tendo de voltar a estudo, né, do Apocalipse e poder repensar isso na nossa postura, na importância de, como igreja do Senhor, estarmos vigilantes, aguardando o nosso Deus. Um grande exemplo, já citado por mim anteriormente, mas que volta aqui, é o das cinco virgens que, dentre as 10, perderam a festa porque não estavam preparadas, não estavam vigilantes, não guardaram o que precisava ser guardado. Né? Mas aqui nós vamos ver nessa igreja de Sardes, apesar de tudo aquilo que nós vimos que havia, né, dos comprometimentos que já haviam sido impetrados nessa igreja, a gente vê também aqui, né, uma palavra que parece um respiro, né? Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Ou seja, algumas pessoas que se recusaram a morrer, a entrar nessa roda, né, com os outros, né, um corpo coletivo enquanto igreja, mas há um livre-arbítrio e, nesse sentido, há individualidade no relacionamento com Deus. E ele aqui vai falar das vestes que representam o andar e o viver diante dos homens e de Deus, que ele vai dizer que alguns ainda mantinham isso. Que poucos, né, um remanescente, como ele coloca lá, mas que ainda andava diante dele. E o branco representa a pureza e a aprovação. Pessoas que, embora nessa igreja, né, que parecia morta, né, parecia viva, mas que estava morta, ainda havia um remanescente. Uma coisa bastante importante que não passa aos olhos de Deus, né? O Senhor nos olha como um conjunto, mas nos trata no individual, e Ele sabe, conhece o coração de cada um de nós, e sabe as ações de cada um de nós, e que Ele possa nos ajudar, né? Através do seu Espírito, a olhar nessa individualidade como temos andado diante do Senhor. Para ele faz, então, uma promessa tão importante. Ao vencedor será assim vestido com vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos meus anjos, dos seus anjos. Lá no versículo 5 do Apocalipse 3. E ser vencedor em Sardes, de todo esse contexto que nós falamos, é ser vencedor apesar das deficiências dessa igreja, confiar unicamente em Cristo e na sua justificação. Não nos ritos, não são eles que nos fazem, não é a participação ritual que nos faz estar diante de Deus, né? Mas é a nossa intimidade com o Senhor que deve ser buscada e nunca camuflada, né? Estar diante do Senhor em ação, estar diante do Senhor em comunhão com o Senhor. Buscar individualmente a plenitude do Espírito Santo, que estava em falta na igreja, mas que deveria ser buscada. Se per esse grupo remanescente, mas no individual, para aqueles que o quisessem. E ser vencedor aqui dependerá de uma busca pessoal. Né? Há uma luta pessoal enfrentada por cada um. E ser vencedor é estar nessa luta consciente e colocado-se, sim, enfrentando essa luta. Não é só o grupo, mas o seu indivíduo também. A igreja, como instituição, ao invés de produzir vida, ela dificultava uma vida de fé e intimidade com Deus, porque essa igreja era uma igreja tomada ou escravizada pelo ritualismo. Olhava muito mais as formas do que a própria essência. Isso é também algo a ser olhado por nós. Aos vencedores de Sardes, a promessa é que eles seriam vestidos com vestes brancas,
né? Ou seja, a aplicação da sua justificação a essas pessoas. E não apagar o seu nome do livro da vida era uma resposta também à excomunhão, né? Que mesmo eles sendo, ou se eles, diferente do grupo, né, fossem tirados, mas eles estavam, claro, diante de Deus, e estavam apegados e assegurados diante de Deus. E que coisa linda, né? Confessarei o seu nome diante do Pai, ou seja, testemunhar a favor deles diante do Pai e dos anjos, né? Dizendo: esse é meu, esse andou comigo, esse fez a minha vontade, esse pagou o preço. Epa, que coisa maravilhosa, né? E esses, mesmo que poucos, ouvirão isso da parte do Senhor naquele grande dia. E aí o conselho final é: quem tem ouvidos, continue ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, como as outras igrejas também. E aqui nós passamos para ver a igreja de Sardes, que, na sua vivência, né, prefigura aqui a igreja da Reforma. Surge com Lutero, século XVI, estamos falando da igreja da Reforma, florescerá no século XVII e XVIII. Tem como marco vital o retorno da igreja à base bíblica, né, que foi o início daquilo que nós chamamos de protestantismo. E essas mudanças, apesar de muito importantes em vários campos, mas espiritualmente elas não foram profundas nem abrangentes, porque na intenção inicial era questionar os vários desvios doutrinários, mas nunca desejou realizar uma mudança radical na forma de ser e de pensar do cristianismo. Como um padre romano, Lutero queria corrigir os pontos da doutrina e da fé, mas ele não mexeu na liturgia, na forma fria e formal de culto e cerimônias, nos paramentos, nas velas, nos altares, nas procissões ou no estilo de música e de certos dogmas, como o da transubstanciação. Né? E aí, na verdade, não volta à essência da Bíblia. A igreja reformada que vem, que nós estamos comparando à igreja de Sardes, a salvação, ela rejeitou, sim, aquilo que era nocivo, por exemplo, a salvação pelas obras, a união da igreja com o Estado, e ela foi enfática nisso também, e a orientação humana, né, da igreja de ter um líder humano que fosse o líder da igreja, né, no caso o Papa. Mas o caso dela aqui, o que está colocado é outra questão, né? A Igreja Reformada, ela manteve a forma fria, sintética, pouco espiritual da Igreja medieval, né? E isso não trouxe progressos, né? Então, ao pensar naquilo que não era, ou seja, nos retrocessos, a gente vai ver que a Igreja Reformada ela vai crescer rapidamente, né? Se une a reis e reinos, e aí vários se tornaram protestantes, não é? Se uniram à reforma por interesses político-econômicos, se desvincularam de Roma e tomaram posse de bens da igreja, mas que não modificou no sentido espiritual, né? A atitude mais política do que religiosa, e dizia estar viva e atuante, e que tinha um grande nome, mas para Jesus ela estava morta, por quê? Porque ela não atendia aos reclames bíblicos de vir, né, ou de ser um caminho de volta, mas um caminho total. Então, nessa comparação, a gente então vai ver. E essa igreja que se passa na história, para os nossos dias, nos traz que lição? Tem uma história de glórias no passado, um nome tradicional, escrito nas portas, tem situação, templos, organização, reúne-se, portanto, regularmente, realizam programações variadas, né? É como se estivesse viva, e aliás tem o nome de viva. Mas Jesus já retirou o seu castiçal do meio dessa igreja. A igreja já está morta e apenas se transformou numa organização. Deixou de ser organismo vivo, eficaz, onde pulsa o coração de Deus. Infelizmente, muitas se tornaram assim, infelizmente. Onde o castiçal foi retirado. Isso significa tirar da igreja a palavra. A ação do Espírito torna a palavra lida, cantada, pregada, testemunhada uma força viva e eficaz para a transformação de vidas e produção de santidade. Não é a beleza ou a retórica, o formato da nossa música tão linda, tão tocante que o faz. É a ação do Espírito. Uma coisa separada da outra não vale nada.
Sem essa ação sobrenatural da palavra de Deus, as pessoas entram e saem das reuniões da igreja e das suas atividades, da mesma forma como entraram, vazias. E, infelizmente, há igrejas que se reúnem, programam e cantam, mas, apesar da forma religiosa de suas ações, são vazias de conteúdo, né, e vazias de efeito. Infelizmente, o é. Nessa igreja que vamos ver, a igreja de Filadélfia. Essa igreja que é a segunda igreja. Ah, na verdade, segunda igreja nesse estudo, né? A gente vai ver, então, essa igreja, sexta igreja, que pelo nome significa amor fraternal. Filadélfia foi fundada, então, pelo rei Atalo de Pérgamo em 140 a.C. Exerceu uma grande influência naquela região do mundo antigo, né? Produzia uvas e o povo honrava Dionísio, o deus grego, né, do vinho. A cidade servia como base, então, para a divulgação do helenismo, né? Uma força, algo muito mostrado ali, né? É, muito importante e significativo era essa influência da cultura grega. E ela foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo, mas reconstruída depois, né, pelo imperador Tibério. Aqui a gente vê um pouco da imagem, né, reconstruída de lá, cidade pequena, sem grande atividade econômica. E a igreja era de pouca força, ou seja, uma igreja pequena, uma igreja pobre, né, uma igreja que não dispunha de tantos recursos, mas uma igreja ativa, e que vai ser falado de muitas obras dessa igreja. Alguns a chamavam a cidade de Filadélfia a cidade do amor fraternal. E certamente há uma influência da igreja aqui. A essa igreja, Jesus se apresenta como aquele que, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz aquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi, que o que abre ninguém fecha e que fecha ninguém abre. A igreja fiel, santa, verdadeira, Jesus vai aqui revelar também como santo e verdadeiro. Uma identidade e harmonia entre o cabeça, que é Cristo, e o corpo. Tão pequena, né? Tão insignificante em termos de grandes obras monumentais, mas uma igreja que tinha, sim, né, a essência da palavra, a essência do evangelho, a essência em si. Ele que se apresenta a ela tem as chaves da morte e da sepultura, do inferno e do Hades, que na verdade significa sepultura. E ao abrir as sepulturas na ressurreição, ninguém pôde fechá-las. E ao fechar o tempo da graça, ninguém poderá abri-lo. Ele é o que dá a palavra inicial e é o que dá a palavra final. Além de ter as chaves, o juiz tem o poder de usá-las para abrir e para fechar. Só ele o tem, só ele o pode fazer. Se apresentando, então, usando as três de suas muitas qualidades. Primeiro, santo, né? Santo. Jesus mostra para essa igreja que estavam sendo imitadores dele, né? Verdadeiro, em meio a tantas divindades que eram adoradas ali, né? Mas não pela igreja, Jesus se apresenta então como verdadeiro. Né? Ele próprio já disse em João 14,6, ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. E por último, aquele que tem a chave de Davi, que lá em Isaías 22, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá, e ninguém vai fechar. E fechará, e ninguém abrirá. Aquele que tem o poder, que é soberano. É assim que ele se apresenta. No item 3, como nós já colocamos estruturalmente, ele vai elogiar. O juiz declara que conhece as obras e que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, ele é o dono da chave, que tens pouca força, entretanto guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Era pequeno em força e número, mas fiel no testemunho e nas obras. Guardava zelosamente os princípios e não negava o nome de Jesus. Não atraía muito a atenção dos interesseiros, que não via nela como uma igreja de tirar muita coisa, mas permaneceu genuína, uma igreja genuína. Jesus abriu uma porta para a igreja de Filadélfia. Essa porta ninguém poderia fechá-la, né? É a porta da pregação do evangelho. Essa igreja tinha uma grande oportunidade dada pelo Senhor e que ela utilizou muito bem. Apenas essa igreja poderia disseminar o evangelho sem alterações e com poder, porque ela o reteve.
situação das igrejas em relação a esse aspecto. Lá Éfeso, a gente viu que ela perde o primeiro amor, portanto, abre mão. Pérgamo, unida com o Estado, com doutrina corrompida por causa da vivência, e que precisava agradar aqueles que compunham o Estado. A de Tiatira, um governo humano no lugar do Espírito Santo, né? Onde o clericalismo e os desvios doutrinários se mostravam com grande gravidade. E a de Sardes, de ter aparência, mas sem o poder espiritual para um testemunho glorioso. Agora a gente encontra, né, nesse emaranhado, a igreja de Filadélfia, né? E essa igreja, nessa parte da repreenda, que o Senhor deveria chamar a atenção dela. Não existe uma repreenda. E entre as 7 cartas, nós vamos encontrar apenas 2, né? Que não tem a crítica, uma repreenda aqui. A carta de Esmirna, né? Que era uma congregação também pobre, que enfrentara perseguição. E agora, Filadélfia é uma congregação pequena, limitada, mas que dependia de Deus. E que são elogiadas, né? Não há na verdade, aqui, nenhuma repreenda com relação às 2. Nessa igreja perfeita, Satanás, então, vai agir, sim, põe a sua sinagoga, né, ou seja, um falso povo de Deus, ou falsos cristãos, para estar ali, né, e ser instrumento, né, de discórdia, ou pelo menos ali de confusão. Mas Jesus aqui não manda que façam nada a respeito desses perturbadores. Ele, né, o juiz, ele fará com que ele se prostre diante dela. A verdade, né, e o que é certo, o que é claro, o que é luz vai prevalecer. Em seguida é que ele diz uma declaração, né, bonita, linda, de aprovação. Eis que eu farei alguns daqueles que são da sinagoga de Satanás, esses que infiltrados, desses que a si mesmos se declaram judeus e não o são. Mas eles mentem. Eis que os farei prostrar-se aos seus pés e reconhecer que eu te amei. O Senhor é aquele que exalta, é aquele que demonstra, é aquele que abre, é aquele que indica. E nele, né, e nele prevalece, ou prevalecem, né, aqueles que andam na verdade. Aqueles que andam na verdade. Quando se fala aqui, né, da sinagoga de Satanás, ele fala dessa mistura ou de ensinos conturbados que haviam ali. Lá em Esmirna, o que a gente vai ver, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas que és rico, e a blasfêmia daqueles que a si mesmos chamam judeus e não o são, sendo apenas sinagoga de Satanás. Ou seja, aqueles que estavam no meio dela, né? Que faziam ali, mas que eram diferenciados, negativamente diferenciados. E agora em Filadélfia, da mesma maneira, né? Aqueles que mentem, que dizem que são e que não são, mas esses também serão identificados, e esses também serão, de alguma maneira, né, humilhados no sentido de que não andam na verdade. A sinagoga como lugar para estudo e ensinamento bíblico, onde pessoas com as escrituras nas mãos são consideradas uma sinagoga. Mas aqui de Satanás, porque eles seguem padrões satânicos de interpretação e não interpretam o que a palavra viva traz, né? E aí alguns eventos, né, registrados na própria palavra, mostra claramente isso, né, essa ação de perverter a palavra. Lá no Éden, a gente pode ver também a tentativa de Satanás no deserto, fazendo Jesus, tentando fazer Jesus desviar, usando textos isolados, manipulados, com o intuito de fazer o povo tropeçar e sair. Essas igrejas fiéis enfrentaram isso. Há sempre um enfrentamento. Há sempre essa luta que vai se colocar. Portanto, nosso desafio é estar seguro na palavra. Além da declaração de amor, Jesus vai anunciar um galardão. Porque você guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre a terra, para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Ele prometia, então, o livramento através do arrebatamento da igreja. Jesus fará um alerta à igreja de Filadélfia aqui, dizendo a ela, olha, é isso que eu venho sem demora, continue guardando, perseverando, né? E a expressão sem demora vai descrever a forma, a maneira, não a determinação do tempo, porque será súbita, né? No abrir e fechar de olhos. É a descrição do arrebatamento da igreja, que a igreja deveria esperar, que nós devemos esperar. E aqui o conselho que ele traz: eu venho sem demora, portanto, conserva aquilo que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. A questão do preservar é com a igreja. E aqui ele vai dar esses dois alertas. Então, manter o que a igreja já tem de bom. Conserva o que tem. Preparar-se para a manifestação da sua vinda. Mantendo o que tem, guardando o que tem, aguardando aquele que vem. E o próprio Jesus exortou isso na parábola das 10 virgens, que é a palavra que ressalta ali, né? Em tudo é vigiai, vigiai, vigiai. Aqui, essa promessa ao vencedor que vem como item 6, que é uma promessa. Falo-ei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, e o meu novo nome. Promessa do Senhor para ela. Uma coluna, ela seria parte integrante de uma construção na qual se apoia e se liga para a edificação, que João vai declarar. Nela, na cidade, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, e o Deus Todo-Poderoso é o Cordeiro. Nessa cidade celestial não há santuário, porque Deus e o Cordeiro são o seu santuário. Mas o vencedor em Filadélfia se tornará parte integrante de Deus, e daí jamais sairá, né? Como coluna. Né? Também fala da gravação do seu nome, receber o nome do meu Deus e da cidade do meu Deus, o meu novo nome, significa então tomar posse de uma propriedade dada por Deus. Deus está tomando posse da vida e integrando-a a uma nova realidade de existência, que essa igreja vivenciaria também, que nós vamos vivenciar. O Senhor, já começamos, já andamos com Ele, mas seremos integralmente no Senhor integrados no tempo da sua vinda. Conselho mesmo. Quem tem ouvidos, continue ouvindo, continue assimilando, continue fazendo. E nessa igreja, se estamos comparando também, como eu disse, a igreja de Filadélfia prefigura aqui a poderosa igreja do século XVIII, XIX e do século XX. Contém os grandes movimentos de avivamento, entre os quais o citado movimento metodista de John Wesley, né, representa a igreja que se espalhou pelo mundo em missões, né, quando diversos povos foram e estão sendo evangelizados. Essa igreja mostra uma igreja muito poderosa, né, e trabalhando grandemente. O seu período se estenderá provavelmente até o arrebatamento. Essa igreja a quem foi dada as chaves, né? A quem foi dada também uma porta aberta para evangelização no crescimento. Antes comparada, Filadélfia vivia o autêntico cristianismo, enquanto Sardes passou pelo período da reforma, mas marcou nova contaminação na igreja, porque manteve fria e morna, passou a ser novamente igreja do Estado, com o tempo se aproximou no desejo de estar próxima ao poder, próxima ao Estado. Grande perigo para os nossos dias também. A era de Sardes viveu a reforma, mas impediu o avivamento do Espírito Santo. E na era de Filadélfia, trouxe vida, fertilidade na ação do Espírito Santo. Né? Comparando as duas, a gente pode perceber quanto Filadélfia pode nos trazer lições preciosas para copiarmos. Igrejas, nos dias de hoje, Filadélfia se mostrando, são igrejas com uma boa fundamentação bíblica, essencialmente, sem desvios doutrinários, presença forte do Espírito Santo, e aí, forte crescimento com mudança de vidas, de conversões genuínas, mudança de vida genuína. Rompe as barreiras geográficas, espalhando-se sobre lugares diversos, com um forte vigor evangelístico, ou seja, aproveitando as portas abertas que Deus tem dado e o seu compromisso evangelístico e missionário. Respeitadas por ímpios, por serem igrejas íntegras, né? Como foi a igreja de Filadélfia, digna de muitos elogios. Chegamos à última igreja, a igreja de Laodiceia. O nome significa voz do povo. Laodiceia era uma cidade próxima ao cruzamento de importantes estradas que ligavam norte, sul, leste e oeste do Império Romano. Portanto, uma cidade muito comercial, né? Era o trânsito obrigatório de viajantes e isso garantiu prosperidade e riqueza a essa igreja, a essa cidade. Ela torna-se, então, um centro bancário para troca de moedas. E tinha características próprias. Poderoso centro comercial e bancário,
localizada em terras férteis, uma cidade industrial produtora de lã especial, que possuía uma conceituada escola de medicina, fabricava, portanto, remédios, ungüentos para ouvidos, colírio também para os olhos. Laodiceia era também a igreja que estava ali, era uma igreja considerada uma igreja rica pela riqueza que era o próprio povo da própria cidade, né? O que possuía a questão dos bens. A cidade é corrompida pelos bens materiais e começa então, né? Que vive por causa disso, né? Considerada uma cidade rica, muito adaptável aos nossos princípios e valores. Portanto, a igreja não tinha muita firmeza, né, nos valores e nos princípios que deveria demonstrar. Acomodativa, maleável, para poder acobertar, ou seja, para poder acolher essas pessoas, né, como elas vivenciavam ali, ou tinham a sua vida social, né? A questão de ter pessoas da alta sociedade, de estar agradando essas pessoas. E isso se deu com um ato de permissividade, fraca moralidade também. Essa igreja que vai se moldando a esse caráter da cidade. Não exerce a função de luz e de sal sobre a cidade, portanto, se torna, embora rica, uma igreja ineficaz. Os valores éticos morais flexíveis, deixando de obedecer e de acolher o que a palavra dizia. Firmada na prosperidade de bens materiais, porém cega, sem visão das necessidades espirituais. Nessa igreja, o povo que ocupava os bancos controlava o púlpito. A voz do povo, pregadores eram mantidos pelos bancos, perdiam a sua voz profética e pregavam aquilo que era interessante as pessoas ouvirem. Se tornavam reféns, deixando de falar e questionar aquilo que era inquietação do Espírito Santo, mas que não podiam falar, pelo compromisso que tinham com essas pessoas. E a sua palavra se tornava então sem sal. Pregava o que era simpático e agradável ao povo que a mantinha, né, nessa igreja. E aí Jesus se apresenta a ela dizendo o quê? Essas coisas diz aquele, diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Essa igreja morna que se apresenta como ele se apresenta como o Amém, ou seja, aquele que é e não apenas parece, né? Fazendo um contraste com o que se tornou a vida dessa igreja. Testemunha fiel e verdadeira, sem conteúdo adulterado, apenas para agradar aos ouvidos de outrem. E o princípio da criação, imutável desde o princípio, que tem uma estrada, uma linha, né? E não vai misturar ou flexibilizar isso. E as evidências de um posicionamento de firmeza e de caráter. Essa era a apresentação de Jesus, mostrando a eles, né, quem ele era. Aqui ele também não encontra qualidades, né, para poder dar. Da mesma forma como foi para a igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia, não. Essa não apresentava defeitos. Só recebeu, portanto, elogios, mas a igreja de Laodiceia não tinha elogios, só tinha defeitos, né? Mostrando-se aí, como o próprio Jesus disse. E aí ele vai trazer para ela uma repreenda. Conheça as tuas obras. Eu sei que nem és frio e nem és quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa situação, né, de definição, de agradar a outrem ao invés de servir a Deus, ou um pé lá, outro pé cá, trouxe a rejeição do juiz pela igreja. Laodiceia, portanto, é considerada uma igreja parcial, influenciável, mutável. Se tornaram, então, morna, ou seja, nem quente nem frio, ora, né? Não estava totalmente no mundo, mas também não abundava na fé ou nas boas obras ou nas obras que deveria fazer. Por isso, a reação do Senhor, estou pronto a vomitar-te. A morna, a sensação de náusea e rejeição é que toma conta do juiz, ele revela isso pela questão dela se mostrar morna, né? Nem. Forte contraste, então, aqui com a igreja que foi apresentada anteriormente, a igreja de Filadélfia. Quem ele promete torná-la parte integrante de Deus. Mas Laodiceia, o seu desejo era tirá-la de si, portanto, a questão de vomitar, de lançar para longe de fora de si. Laodiceia tinha na conta a questão de ser uma igreja rica, né? Uma igreja que conseguia comprar tudo,
e não necessitava de nada, é isso a palavra diz. Mas na visão de Cristo, ela, igreja, era uma igreja miserável, pobre, cega e nua, né? Porque aos olhos de Deus, né, os pensamentos dele tão diferentes dos pensamentos administrativos, né, econômicos, né, que tem muitas vezes pairado sobre a igreja, que muitas das vezes não conhece limites, né? Buscando outras coisas que não são o ideal, que não é o seu ideal. Muito rica, mas destituída de tudo, é o que ele diz. Então, um conselho a ela, que dele compre, ou seja, que não há nada mais de graça. Ouro refinado deves comprar pelo fogo do Espírito, ou seja, para a pobreza espiritual, só pagando o preço. E aqui, diante de Deus, diante do Espírito Santo. Vestiduras brancas para nudez, ele disse que ela então pudesse se purificar, purificar buscando a justiça de Deus, né? Que dinheiro não compra, né? Que obras não compra, que feitos não compra, né? Não tem jeito. Também que comprasse colírio, tipificando a unção do Espírito Santo para cegueira espiritual, para poder ver, entender as coisas espirituais. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E isso essa igreja deveria aprender. Então, a sua repreenda estava aqui na frase de Jesus. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te, volta. Apesar de tudo que essa igreja representava, o Senhor ainda tinha um grande amor por ela e chama essa igreja. E ele fala isso de uma maneira tão linda, né? Quantas vezes olhamos para nós e vemos, poxa vida, quão longe, quão distante, mas lá está ele renovando o seu amor, né? Ele repreende e ele disciplina, mas é uma demonstração do seu grande amor. E o convite feito aqui a essa igreja é: eis que eu venho e sou a porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E a constatação aqui é que Jesus estava de fora dessa igreja, à porta, do lado de fora. Não mais no meio dela, como sempre esteve, mas à porta. E o que teria feito Jesus ir para o lado de fora dessa igreja? O que tirou o espaço de Jesus de dentro dessa igreja? Né? Ele estava fora. Amava e queria entrar. É isso que ele diz. Ele está à porta e bate. Igreja sem voz profética, apesar de toda aparência, Cristo está falando às pessoas ali, agora de forma individual. O convite deve ser aceito individualmente. Ele entrará e ceará com quem abriu a porta. Ele diz: quem abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A ceia era a única refeição quente no dia do judeu, né? E nessa ceia, para essa ceia, sentava-se ao redor da panela e enfiava nela o pão com a mão, né? E podia comer. Não havia talheres. Esses só vão aparecer mesmo historicamente a partir do século XV. Mas era um momento restrito à família, momento que mostra intimidade. E o estranho é que o convidado para compartilhar da ceia deveria ser considerado da família. Jesus quer entrar, né? Ele quer gozar, né? E quer permitir que se goze de comunhão íntima com ele. E ele possa gozar de intimidade com aquele que o convida. Apesar de ser deixado de fora, ele vai oferecer comunhão total e perfeita a essa igreja, como continua fazendo. Grande honra, promessa dele, estava reservada ao vencedor de Laodiceia. Dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. O fiel compartilhará inteiramente a vitória em Cristo, qual conquistou a morte e ascendeu ao trono. O poder verdadeiro não é material, mas espiritual. E essa igreja que comprou tanto era pobre, não é? Vencedor é quem se mantiver quente no meio de um relativismo e de uma frieza espiritual trazida pela tentação de um mundanismo. Será arrebatado e reinará com Cristo. O restante dessa igreja passará pela grande tribulação. Comprará e pagará com a vida aquilo que não foi achado. Nessa visão. Quem são, então, esses que são, já falamos dos vencedores e perdedores? São aqueles religiosos e moderados e light, né? Que vivem um evangelho light. Aceitarão o relativismo do mundo,
perderão a essência da verdade, né? Onde a palavra terá cada vez menos impacto sobre sua vida, sobre as coisas que diz respeito a si. Adotarão princípios religiosos mesclados, né? Para agradar e para satisfazer. Não discernirão a essência do anticristo, assim vivendo, e aceitarão a marca da besta e do número da marca e o número da besta. Passarão pela igreja, mas perderão a vida eterna. E o texto nos, mais uma vez, chama a nossa atenção. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito vai oferecer. Na prática, as lições e aplicações escritas nas cartas às igrejas têm lições para as igrejas de hoje. As igrejas precisam resgatar a capacidade de ouvir o que o Espírito continua dizendo à igreja. Precisam atuar vigorosamente em prol do seu testemunho, que não se achem como uma igreja morna de crentes mornos. É preciso proclamar a mensagem do Evangelho. O nosso Cristo, ele está à porta e bate. É uma visita do amado da igreja, que espera que a igreja, cada um na igreja, abra a porta e que ele entre, faça morada, que ceiemos com ele e que possamos viver com ele. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra permaneça nas nossas vidas e que nós possamos viver essa realidade no Senhor e que ele nos faça cada vez mais pessoas que vivam para ele e que estejam vivenciando a sua palavra a cada dia. E que a gente possa, com o coração contrito em Deus, poder dizer: ora vem, Senhor Jesus. Que ele te abençoe, que ele me abençoe, que ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.